Tá compartilhando agora? Sim. Sim. Ótimo, vamos lá. O valor de pH de um adulto é entre 7,35 e 7,45. O valor de PaCO2 de um adulto é entre 35 e 45. PaO2 de um adulto acima de 60, tá? Mas existe uma fórmula, um cálculo para isso, ok? Então, a gente vai considerar aí acima de 60, entre 60 e 80, tá? Mais ou menos, pode chegar de 60 a 100. E vai variar mais aí com as referências que vocês vão ter diferentes. O bicarbonato, a gente vai considerar aí entre 22 e 28. O bicarbonato é HCO3. Eu coloco de 22 a 28 porque vai ter autor que vai considerar 22 a 26. Tem autor que vai considerar 24 a 28. Então, eu coloco usando os dois autores ao mesmo tempo. E a saturação aí, acima de 90. Tá? Acima de 90. A gente vai até uma artéria, tá? Geralmente a artéria radial é uma boa artéria para isso, ok? A não ser que tenha algum outro acesso em outra artéria do corpo. A artéria radial é uma artéria de escolha. Faz a punção, tira o sangue, leva para uma máquina chamada gasômetro, e esse gasômetro, então, vai analisar os gases para mim. Esse aqui é o valor de normalidade de um adulto. Quando eu penso num bebê, o valor de normalidade é esse, até 6 meses é esse, e maior que 6 meses é esse, tá? Então, aqui, ó, ele está chegando aí próximo aos valores do adulto, tá? Saturação aqui, a gente considerar acima de 90, mas 97 seria ideal. Então, 35 a 45 igual a adulto, 35 a 45 igual a adulto, 80 a 100 também igual a adulto, embora acima de 60 a gente já considere normal, tá? Para esse autor, ele utilizou 80. O bicarbonato, esse autor colocou de 22 a 26, eu coloco até 28, né? Porque tem essa variação de autores, que pode ser de 24 a 28. Basic Cells, a gente vai falar dela depois, lá na fisioterapia hospitalar ou na fisioterapia cardiorrespiratória. Agora não é tão importante, tá? E aqui a minha saturação. Então, para o bebê ter uma gasometria próxima à do adulto, tem que ter mais de 6 meses de idade. Até lá, ele está chegando, tá, nos valores que um adulto tem. Para um bebê, então, que acabou de nascer, eu considero esse valor aqui. Então, ó, isso aqui seria o pH neutro do sangue. Então, a gente considera um pouco de acidose para o bebê. pH abaixo de 35, a gente chama de acidose. pH acima de 7,45, a gente chama de alcalose, tá? Então, para o bebê, a gente considera um pouco de acidose quando ele acaba de nascer. A gente considera um pouco mais de gás carbônico no sangue quando ele acaba de nascer, porque ele ainda está aprendendo a respirar. A gente considera uma redução menor aí, um pouco menos de oxigênio, porque ele também está aprendendo a fazer troca gasosa no mundo externo. Então, ele tem aí uns valores um pouco diferentes do adulto. Mas, se tiver muito alterado dentro disso aqui, ou seja, o oxigênio muito menor do que 50, um gás carbônico muito maior do que 50, um pH muito menor que 7,25, significa que ele tem algum distúrbio respiratório importante que precisa ser analisado, ok? Então, esse aqui é o nosso valor de referência para gasometria e gasometria do bebê. Então, olha, eu mostrei para vocês aí
valores de referências, tanto de frequência respiratória, quanto de frequência cardíaca, quanto de gasometria para o neonato. Frequência cardíaca, vimos aqui a pressão arterial, frequência respiratória e gasometria. Então, esses são os valores que a gente vai usar lá na UTI neonatal, se o bebê tiver menos aí de 28 dias, e vou me adequando de acordo com o crescimento da criança. Como eu falei que há um quinto sinal vital, e esse quinto é dor, tá? A gente precisa falar sobre dor para esses bebês. Dor é muito importante, porque o sistema de recepção da dor desses bebês estão completamente desenvolvidos. Eles conseguem sentir dor. Mas as vias que inibem a dor, as vias inibitórias, vocês aprendem lá quando vocês estudam TENS, em recursos bioelétricos, tá? As vias inibitórias ainda não estão maduras. Então, ele só tem via de ativação, ele não tem via de inibição de dor. Então, para ele, esse recém-nascido, tá? Principalmente se for pré-termo, ele tem uma capacidade muito grande de sentir dor com qualquer coisa. E qualquer dor para ele pode alterar a frequência cardíaca, a frequência respiratória e produzir aí sintomas. Então, por exemplo, né, tem um estudo que fala que um bebê recém-nascido sofre dor entre 50 a 150 vezes por dia quando estão internados numa UTI neonatal. Observa, de 50 a 150 vezes por dia. Isso tem a ver com quem? Punção de calcânio para teste de pezinho, colocar a sonda para alimentação, intubação, extubação para poder respirar por máquina, colocar dreno no tórax quando faz aí, né, um derrame pleural ou um pneumotórax, que é comum de acontecer. Quando vai lá procurar uma veia, fazer uma punção venosa, fazer um acesso, uma punção arterial, né, se ele não tiver um acesso central, uma coleta aí de gasometria arterial. Quando a gente vai na fisioterapia, colocar a sondinha para aspirar o pulmão dele, que ainda é um pulmão prematuro, né? Um pulmão que está em formação, com poucos alvéolos, fácil de fazer a telectasia, ok? Quando ele faz punção lombar para avaliar a parte neurológica, quando tira micropore, coloca micropore para segurar acesso, quando a gente troca a fixação todos os dias, a gente troca a fixação do tubo orotraqueal, se ele estiver respirando pela ventilação mecânica, quando tem que fazer exame do olhinho, né, com luz lá da retinopatia. Então, observa, ele tem muita chance de sentir dor. E toda vez que ele sente dor, ele pode aí, então, fazer taquicardia, pode fazer taquipneia, apneia, hipóxia, anóxia e pode entrar em sofrimento cerebral. Então, a gente tem que ficar atento à dor do bebê, tá? Como que a gente observa o comportamento dele aí de dor? Geralmente, a carinha dele vai ser uma expressão de dor, então a expressão facial dele é muito importante, até porque eles ficam com a expressão quase que angelical quando eles estão dormindo, né? Então, quando eles fazem a expressão de dor é muito importante. Quando eles choram, quando eles ficam alterando muito o sono e alerta, ele dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda, tá? Quando ele começa a bater os bracinhos e bater as perninhas, pode ser aí sintomas ou indícios, né? Sinais de que a criança e o bebê estão com dor. Outros que são respostas fisiológicas é taquicardia, taquipneia, hipertensão arterial e dessaturação de oxigênio. Tudo isso aí por causa de dor, ok? A gente tem uma escala que a gente usa aí para poder medir dor nos bebês, né? Uma escala mais objetiva. Quando a gente precisa medir a dor, a gente pode usar. Essa escala que eu coloquei para vocês chama NIPS aí, que é uma escala que vai ter 6 indicadores de dor. Primeiro, expressão facial, depois choro, depois respiração, depois os braços, depois as pernas e depois o estado de alerta. E aí, né, se ele tem mais que 4 pontos, igual a 4 ou mais, é sinal que ele tem dor. Se ele tem menos de 4, possivelmente não é dor, é outra coisa. Cada score desse eu vou pontuar em 0 ou 1.
Então, se ele está com a face contraída, ele ganha ponto para dor. Se ele está ali, ó, resmungando ou chorando muito, ele vai ganhar ponto para dor. O choro é pontuado aí de 0 a 2 e não de 0 a 1. Quando eu penso em respiração, tá? Se ela não está relaxada igual a basal, ele ganha ponto para dor. Se o bracinho está em flexão ou em extensão e não está relaxado, ponto para dor. As pernas em completa extensão, em completa flexão, ponto para dor. Se ele não está dormindo calmamente, ponto para dor. Ele está desconfortado, irritado, porque a gente sabe aí que ele dorme até 20 horas por dia. Então, se ele está muito tempo acordado, alguma coisa está incomodando esse bebê, tá? Óbvio, se o paciente está entubado, eu não consigo ouvir o choro do bebê, né? Então, os recém-nascidos que são entubados aí, eu não avalio o choro e a pontuação aqui de cima da expressão facial, eu dobro, eu aumento ela. Ao invés de ser 0 ou 1, se for 1, eu vou colocar 2 se ele estiver entubado, tá bom? E aí, eu tenho que falar aqui embaixo o que eu fiz para corrigir a dor desse bebê. Aqui ele está me falando algumas intervenções, que é toque facilitado, sucção não nutritiva, glicose oral, e eu vou falar dessas ações para vocês, tá bom? Vamos passar a slide. Pronto. Nós temos aí tratamento não farmacológico, tá? A fotinho aqui é de tratamento farmacológico, tá bom? Tá pingando uma gotinha de glicose na boca dele, na ponta da língua. O docinho, doce, coisa doce, acalma o bebê. Olha que fofura, gente, eu não dou conta. Então, ele fica um pouco mais calmo aí e diminui a sensação de dor. Mas reduzir o barulho no ambiente, apagar a luz, tirar qualquer estímulo estressante do bebê é importante para diminuir a dor dele, diminuir o incômodo dele, tá? Aconchego, toque facilitado, enrolar ele na coberta, né, com os bracinhos fletidos e as perninhas fletidas, bem enroladinho na manta. Canguru, né? O toque aí das pessoas podem acalmar. A posição canguru, contato pele a pele, né? Mesmo que ele esteja em oxigenoterapia, ele pode receber canguru, não tem problema, se ele estiver estável clinicamente. Se ele estiver instável, né, em ventilação mecânica, com oscilação de frequência cardíaca, grande dificuldade respiratória, ele não pode receber canguru. Aí essa não seria uma técnica que eu poderia realizar. A sucção não nutritiva, que é colocar o dedinho na boca dele como se fosse um bico, uma chupeta, para ele ficar fazendo sucção no dedo, né? Obviamente com o dedo enluvado, tá, gente? Para ele não ficar tendo contato com a sua unha. Então, com o dedo enluvado aí, a gente chama isso de sucção não nutritiva. E aí, eu posso fazer a sucção não nutritiva com a glicose, né? Tem a solução farmacológica, que é pingar a glicose na pontinha da língua dele, mas eu posso aí juntar o farmacológico com o não farmacológico, que é passar um pouquinho de glicose na ponta do dedo, ok? E deixar, então, ele chupetar o dedo aí, né? Fazer a sucção com essa glicosezinha, que pode acalmá-lo bastante com relação à dor. Não tem um estudo que fala a quantidade de glicose, quantas vezes você pode fazer isso no dia, né? Mas tem que tomar cuidado aí com o uso de glicose, e é por isso que a gente prefere aí a solução não farmacológica. E o aleitamento materno também, enquanto estiver fazendo o procedimento doloroso, né, com a mãe, pode acalmar o bebê. Então, enquanto ele está mamando, né, eu faço ali a punção de sangue, eu tiro o curativo, e aí assim que termina, ele já pode voltar para a cama dele, né, e ele solta ele do peito, tira ele do peito. Então, são estratégias que a gente usa aí para a dor. Aqui tem para vocês aí situações, né, que a gente tem que usar realmente medicação, e isso é importante de ter, porque a gente não pode subestimar a dor do bebê. Então, se ele tem um pós-operatório, ele acabou de sair de uma sala de cirurgia, por exemplo, de uma gastrosquise, que estava sendo reduzida, possivelmente ele precisa de medicação venosa para a dor. Então, só acalmar ele no aconchego, na glicose, na sucção não nutritiva, não resolve. Ele precisa de medicação, tá? Se eu for fazer ali uma inserção de catéter, uma inserção de dreno, eu preciso de, no mínimo, dar glicose, porque talvez eu precise de outras medicações
para ele poder acalmar, porque é muito doloroso, ok? E aí, lidocaína local, para quando a gente pensa aí na região onde vai inserir o dreno de tórax, a disseção, ok? E às vezes também a gente usa um pouquinho de lidocaína durante a aspiração, tá bom? Mas aí tem então quando a gente entra com medicação para dor. Eu vou falar aqui então do índice de Apgar, tá? O índice de Apgar também é uma avaliação que é feita com a criança assim que ela nasce. Então a gente vai avaliar 5 sinais que são frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, cor da pele, irritabilidade reflexa. E aí, nesses pontos eu vou pontuar entre 0 e 2, tá bom? Sendo que o Apgar, quando ele tem resultado de 8 a 10, né, que é o que acontece com 90% das crianças, o bebê está ótimo, está em perfeitas condições. Quando está de 5 a 7, significa que o bebê apresentou uma dificuldade leve nesse nascimento e com essa transição e com a respiração aí. O Apgar de 3 a 4, uma dificuldade moderada, e de 0 a 2, esse bebê está numa ordem muito grave, ok? E eu preciso tomar aí alguma decisão. A gente não usa o Apgar para definir a ressuscitação cardiopulmonar. A gente vai usar outras coisas para definir quando eu ressuscito uma criança, né? Quando eu acho que ele está entrando em parada cardíaca. Eu vou usar outra coisa, que não é o Apgar. Mas o Apgar a gente faz com todo bebê, inclusive se ele estiver em parada cardiorrespiratória. Ele está parado, enquanto a gente ressuscita, ventila, faz tudo o que precisa fazer, o relógio está andando, e no primeiro, no quinto e no 10º minuto, a gente faz a escala toda de novo, para saber se ele está chegando próximo de 8 a 10, próximo da normalidade, se ele está melhorando. E aí, então, tá? Se ele está sem batimento cardíaco, sem respiração, hipotônico, roxo, sem oxigênio, tá? E ele não chora, não fica irritado, ele ganha 0 em tudo. Esse bebê está praticamente morto. Ele não bate coração, ele não respira, tá? Então, aqui é um paciente grave. Se ele tem a frequência menor que 100, ele ganha 1 ponto. Se está maior que 100, ele ganha 2, porque o ideal é que seja maior que 100, tá? E esse menor que 100 aqui pode ser 60 também, que é aquele que a gente já tem que fazer massagem cardíaca. Aqui, se o choro é forte, ele ganha 2, tá ótimo. Se o choro é fraco, ele ganha 1. Se a perna está em flexão, tá? E o braço também, esse bebê vai ganhar 1 ponto, tem alguma alteração nesse tônus. Mas se ele tem boa movimentação e boa flexão, aí ele ganha 2. Se ele está roxo nas extremidades, ele ganha 1. Se ele está rosadinho, com boa circulação sanguínea, ele ganha 2. Se ele apresenta algum movimento, ele ganha 1. Se ele espirra, chora, tá? Aí ele ganha 2. E a gente vai avaliar sempre no primeiro, no quinto e no 10º minuto. Eu coloquei 2 escalinhas diferentes para vocês de Apgar, porque eu peguei de autores diferentes para vocês verem aí as formas de escrever que podem ser diferentes aqui, tá? Choro, corado, só a maneira de escrever. E esse aqui é o autor que eu falei para vocês, que é o mesmo autor e o mesmo livro que eu utilizei para dar para vocês lá a referência de frequência cardíaca, a referência de pressão arterial, de frequência respiratória e de gasometria arterial, tá? Os autores que eu utilizei foi esse, que são autores do livro que chama Manual de Norma da Terapia Intensiva Pediátrica, tá? Amados, nós estamos chegando no final da aula e eu vou continuar esse tema na próxima semana, porque o tema vai render um pouquinho, que é um tema muito interessante para vocês, que é a parada cardiorrespiratória, tá? E ainda tem muita coisa, eu não vou conseguir concluir ele aí com mais 10, 15 minutos, eu vou precisar de umas meia hora mais ou menos para concluir. Eu vou disponibilizar, já mandei no grupo dos líderes esse slide para eles disponibilizarem para vocês, tá? Vou disponibilizar essa aula até amanhã lá para vocês no portal do aluno, junto também com a aula em slide. E semana que vem a gente continua com esse tema e entra em ventilação mecânica, tá? O horário da semana que vem a gente vai decidir aí de acordo com os líderes de turma,
eles vão conversar e vão